Gente, hoje quem veio foi a Gap, tá? Né, feita? É, isso. Vocês estão gostando, né? Vocês gostaram da surpresa, né? Ô, vergonha. Ô, espinha, assim, ó, cumprimenta. Agora se esconde. Ai, meu Deus do céu. Se esconde, Pinha, se esconde desse povo. Isso. Muito bem. Pinha, com licença, deixa eu sentar aqui. Boa noite! Boa noite, família! Vem mais pra cá. Junto, junto, junto. Isso! Cumprimenta. Aê! Gente, vocês gostaram da surpresa, né? Dela aqui. Vai, cumprimenta. Agora se esconde. Olha que truque. Eu acho esse truque maravilhoso. Morro de inveja branca. Desce, peita. Desce. Gira. Zila. 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 Senta. E muito bom. De pé. Deita. Yes. De pé. O parador, olha. Pegue. Muito bem. Agora eu vou guardar a santa, tá? Pinha, senta. Dá tchau pra eles. Tchau. Muito bem. Caixa, vai. Isso, meu amor. Muito bem. Deixa eu aproximar aqui. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Boa noite. Gostaram da surpresa, né? A Gap é uma graça. Então, gente, como estava falando, vamos falar hoje de socialização, né? Sobre socialização, o processo, as fases de medo, isso mesmo. Você precisa entender quais são as fases de medo, quantas fases de medo o cachorro passa, né? E assim, há muito tempo atrás eu não tinha essas informações e a gente vai estudando, procurando informação de qualidade e a gente acaba que encontra. Então é um prazer, através desse nosso programa Tutor 2021, a gente está trazendo essas informações para vocês ao ponto de conscientizar vocês e, acima de tudo, colocarem em prática, né? Vamos lá. Pessoal, seguinte, primeira coisa, por que a socialização em si ela é tão importante, né, na vida do cachorro? Eu tenho o costume de falar o seguinte: socialização, é sério, ela é vida, cara, é sério, ela é vida mesmo, porque ela vai definir, assim, quem teu cachorro vai ser no futuro, né? Eu acho que um dos maiores benefícios que você pode estar trazendo para o seu cachorro ao longo da sua vida é tornar ele um cara sociável, né? Sabendo se relacionar com todos os ambientes, sabendo se relacionar com bons cachorros, sabendo se relacionar com pessoas altas, baixas, morenas, claras, vermelhas, azul, até um avatar. Então, socialização para mim é o cachorro, não é uma questão do cachorro ver o mundo colorido, né? Mas socialização para mim é o cachorro ver o mundo com segurança, mesmo estando em uma situação de potencial, digamos que potencialmente perigosa. Ele tá lá e ele sabe como resolver o problema. Então eu acho que socialização, é muito, muito, muito legal. Outra coisa, só para falar para vocês, a caixinha tá aí, tá? Vocês podem estar falando, podem estar perguntando sobre o assunto, que no finalzinho a gente vai estar selecionando algumas perguntas pra gente estar aí esclarecendo para vocês. Então vamos lá. Olha só que interessante. Socialização, ela é tão importante, que olha que coisa incrível. Nas minhas pesquisas, depois você pode até pesquisar também, 35% é genética, ou seja, toda a estrutura comportamental do seu cachorro, 35% é genética. Isso mesmo. E 65% é socialização. Então, quando você se depara com esses dados, caraca, meu Deus, como a socialização é imprescindível na vida do meu cachorro. Porque quando eu imagino que toda a estrutura comportamental do meu cachorro
ela é 35% genética e 65% socialização, treinamento, caraca, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu não posso negligenciar nenhuma fase, porque tudo acontece muito rápido. Se você quiser pesquisar a fundo, o nome do cara, ele se chama John Paul Scott. Isso mesmo. Ele é um geneticista, tá? Ele cria mais 28 raças. Então, o cara ele tem história, então ele tem bagagem, tá bom? Então, esse estudo que eu levantei, que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar, eu fiquei assim, poxa vida. Eu imaginava que fosse menor, tá? Mas não, gente, não. 65% vai depender de uma qualidade emocional bem estruturada, através de um treinamento de socialização bem elaborado. Então, podem pasmar com isso aí, tá? Quando você escuta a palavra socialização, leve muito a sério, principalmente quando você pegar o seu filhotinho. Corre, porque as coisas, como eu falei anteriormente, acontecem assim, ó, no abrir e fechar de olhos, tá bom? Então, assim, como que um cão também comportado, um cão socializado, ele se comporta? Olha que legal. Um cão muito bem socializado, ele é um cara focado, calmo, ele não é um cara ansioso, ele é um cara que dá atenção quando a atenção lhe é solicitada, ele é um cara que interage muito bem com muitos ambientes, tá bom? Com muitas texturas, muito barulho, muitos cheiros, tá bom? Então, assim, essa questão da socialização, não ligue se eu repetir aqui, que é para você colocar em prática, porque isso para mim é muito preocupante. E eu quero muito que essa live termine com essa certeza, que eu possa incumbir na tua cabeça que socialização é o maior investimento que você pode fazer do ponto de vista emocional na vida do seu cachorro, tá bom? E aí nós temos o contrário, né, gente? Nós temos o cão que é sociável, que ele tem uma estrutura comportamental e emocional totalmente bem trabalhada, e nós temos o cão que não é sociável. Então, assim, o cara que não é sociável, ele tem alguns aspectos, e muita gente manda mensagem para o nosso Instagram falando dos perrengues que eles passam com os seus cães, porque uma das coisas que é muito apresentado, um dos comportamentos muito apresentados na vida de um cão que não é sociável é a ansiedade, a agressividade, tá bom? Porque o que é a ansiedade do ponto de vista do cachorro? A ansiedade do ponto de vista dele é ele saber que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso mesmo, então ele fica esperando que alguma coisa ruim aconteça, e aí por isso que ele fica nervoso, o nível de cortisol na corrente sanguínea é bem elevado, ele é um cara estressado, ele é um cara que se lambe muito, ele é um cara que destrói muito as coisas, ele é um cara também que quando vê um cachorro ele puxa o dono na guia, ele é um cara que não gosta de se comunicar muito com o mundo, ele seleciona pequenas fontes, pequenas janelas de interação ou pouquíssimas janelas de interação. Então essa é a grande diferença. E assim, eu me deparo muito com cães que passam por isso. E na boa, gente, eles sofrem pra caramba. Eu acredito muito que até a vida útil dele diminui, tá bom? Então, se conscientize muito disso. Outra coisa que um cão não socializado faz é fuga. Isso mesmo, fuga. Não sei se você assistiu a nossa live sobre fuga. Nós falamos de muitas fugas lá. Nós falamos da fuga por desespero, nós falamos da fuga do não quero, nós falamos da fuga divertida. Se você não assistiu, sério, vai lá que tá muito legal. Muita gente colocou em prática e a gente recebeu feedback positivo. Então assim, um cara que não é sociável, ele é aquele cara que ele tá constantemente se fechando para as possibilidades, por mais boas que sejam, tá bom? Por mais boas que sejam. E você precisa entender que quando ele se fecha para as possibilidades de interação, ele teve os motivos passados dele, tá? Isso aí precisa ser entendido. Eu só estou falando da diferença dos dois sujeitos em si.
Gente, olha que interessante. As pessoas, elas, assim que pegam um cachorro, elas até têm a boa intenção de fazer um trabalho de socialização bem elaborado com seus cães. Só que um dos erros mais frequentes, sabe o que é? É o imediatismo. Isso mesmo. Eu acho que esse é o pior, sabe? Porque o imediatismo faz com que o cachorro ele seja muito forçado, tá bom? Você força muito o cachorro a vários estímulos ao mesmo tempo, tá? Eu vi um dia uma moça com um cachorrinho numa praça. O cachorro não queria interagir com o outro cão e era um filhotinho. E aí ele estava na primeira fase do medo, que nós já vamos comentar. Ele na primeira fase do medo, ela ficou puxando ele para interagir com outro cão que estava muito, muito, muito invasivo. E ele querendo fugir e nada. Então assim, e a mulher falava, vem conversar com ele não vai te fazer nada. Vem conversar com ele só quer brincar. E a pessoa não conseguiu identificar que aquilo para o cachorro estava sendo muito estressante. E entenda, principalmente nas fases do medo, aquilo que pra gente é totalmente inofensivo, super tranquilo, tá bom? Para o cachorro não. Para o cachorro não é. Um simples saco preto de lixo pode ser assustador para ele, tá bom? Por isso que é super interessante você trabalhar de forma bem estruturada e com as informações corretas, não sendo imediatista jamais. Respeite o tempo do seu cachorro. Mais cedo ou mais tarde as coisas começam a fluir. Então eu penso que esse seja o primeiro erro. E aí nós vamos lá. O imediatismo também, gente, ele, querendo ou não, ele negligencia totalmente as duas fases do medo. Isso mesmo. Aí vamos lá para as fases do medo. Se você tiver papel e caneta, anote, tá bom? Olha só. Entre a 8ª e a 11ª semana, esse sim é o primeiro período de medo do seu cachorro, 8ª a 11ª semana. É aproximadamente 2 meses e meio, liberando os 3, né? Então, essa é a primeira fase do medo. Só que, entenda uma coisa, dentro dessa fase, existem suas subdivisões, tá? Com certeza existem suas subdivisões. Aí nós vamos lá. Primeira fase do medo, da 8ª à 11ª semana. O processo de socialização é aqui que inicia o processo de socialização primário, né? Aquilo que eu falei sobre socialização primária, sobre socialização secundária, né? Aí você tem as subdivisões. Aí vamos lá para as subdivisões. Você tem da 5ª à 7ª semana, é o período de curiosidade do seu cachorro. Você que pegou um cãozinho, um filhote, o que você acompanhou esse cãozinho através de vídeo do proprietário do canil, onde você pegou a fonte que você conseguiu, você vai começar a observar que nesse período o seu cachorrinho, ele não tem medo de nada. Ele é aquele cara que explora pra caramba, ele é aquele cara que rasteja, que escala, que pula, que corre, que sobe nisso, sobe naquilo. Não existe nessa fase medo algum, gente. Não tem medo nessa fase. E isso é interessante, porque você pode aproveitar essa fase, essa janela, para você estar inserindo várias informações, porque isso serve de banco de dados. Aí entenda que essas subdivisões, gente, elas são simultâneas, tá bom? Então tudo, como eu falei, acontece no piscar de olhos. Aí você tem também da 7ª à 9ª semana. Olha que interessante, esse período é incrível no que diz respeito ao aprendizado. Por isso que eu sempre falo, olha, inicie o treinamento cedo. E aí esse treinamento, ele pode ser iniciado já, essa socialização primária, ela precisa
ser iniciada no canil. Por isso que quando as pessoas nos procuram perguntando, me dá uma referência de um canil assim, assado, a gente procura pesquisar muito e geralmente a gente não é de indicar canil, mas aí tem uns, tá, que eles trabalham muito sério nessa questão de socialização primária. Eles já entregam o cachorro para a nova família com muitos conceitos positivos no que diz respeito à informação. Então isso eu acho incrível, tá? Olha só que legal. Você tem também, como eu falei anteriormente, simultânea a 7ª até a 9ª semana, simultânea a isso você tem aquela que é a 8ª a 11º. Simultaneamente, nessa etapa, esses cachorros, eles são muito mais temerosos, muito mais inseguros, tá? Então, parabéns, você acabou de entrar na primeira fase do medo do seu cachorro. E é nessa fase, gente, escute bem, é nessa fase que você precisa tomar todo o cuidado, porque qualquer susto relacionado a objeto, a pessoa, a outro animal, é muito difícil você contornar ao ponto do cachorro interagir, tá bom? E olha que interessante, nesse período existe o que eu chamo de retorno. O que é retorno? Retorno às informações que lhe causaram medo, tá? E aí você tem que prestar muita atenção, porque eu já falei anteriormente que o medo, ele é a maior alavanca. O medo é a alavanca, ou é o combustível para que o cachorro desperte a agressividade. E isso, um cachorro adulto, possivelmente, é mais provável. Agora, quando você está na primeira janela de medo, em que o cachorro está com 2 meses a 2 meses e meio, todas aquelas informações que lhe causaram medo, você pode sim estar usando a teoria do retorno. Porém, o retorno ele precisa ser para objetos, para cheiros, para barulhos, nada para espaços. Tudo o retorno ele está relacionado àquilo que você tem o controle. Exemplo, nossa, o meu cachorro está nessa idade, mas ele não quer entrar na cozinha. Caramba, você pode usar o retorno sim, e vou te dar exemplos práticos aqui. Só que quando você for dar o retorno para o seu cachorro, gente, se você for trabalhar esse conceito, respeite as decisões dele, tá? Provavelmente ele vai, não quero ir. Mas se por acaso o teu cachorro olhar para aquilo que lhe gerou medo nessa fase e olhar para você, eu preciso muito que você elogie ele. Oh, muito bom, cara, que legal. Tá a fim de ir lá? Nós vamos. Então, cada passo que ele dá próximo àquele estímulo físico, tá bom? E que você tem o controle, elogie muito ele. Então, eu aconselho que nessa primeira fase do medo, o retorno ele seja feito para situações em que você tem o controle. Agora, se nesse período ele teve uma situação ou uma experiência ruim com o cachorro, não retorne. Isso mesmo, você vai piorar o problema, possivelmente. Olha o exemplo que eu vou te dar sobre o retorno. Nos primeiros passeios da Sky, aqui na esquina de casa tem uma árvore muito grande, né? E aí a Sky estava no carro. Assim que a Sky viu essa árvore, ela tomou um susto e se escondeu. Isso, ela fez isso. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a usar a teoria do retorno, tá? E isso na janelinha lá da primeira fase do medo. E aí comecei a retornar. Fui retornando. Na segunda vez, sabe o que aconteceu? Ela começou a olhar para a árvore. Aí eu parei o carro, mas não baixei o vidro. E ela ficou olhando. Quando eu observei que ela estava querendo captar as informações pelo olfato, que ela começou a... Aí eu baixei o vidro. Quando eu baixei o vidro, ela começou a fuçar. Pronto, acabou o problema. Hoje eu passo pela mesma árvore e para ela, tendo a árvore ou não, tanto faz, entende? Então assim, a lei do retorno nessa primeira fase, ela é muito boa, mas respeitando os espaços do cachorro. Gente, vocês estão entendendo? Se vocês estiverem entendendo, dá um joinha aí, por favor.
Ótimo, legal, legal, ótimo. Aí, gente, a gente vai entrar em outro período, tá? A gente vai entrar, olha que interessante, a gente vai entrar da 13ª à 16ª semana. Cada janela, ela é digamos que, uma experiência nova. Porque nesse período aqui, é aquele período, é o período da intolerância. Eu sei que você que conseguiu seu filhotinho chegou nesse período. E aí eu vou te dar aqui alguma luz do que é isso. É aquele cachorro que, na nossa linguagem, digamos que ele entrou na adolescência, né? Na rebeldia, na teimosia, né? Então, essa fase é aquela fase em que ele, digamos que quer as coisinhas do jeito dele, ele é aquele cara que não dá dificuldade para aceitar o material de passeio, a coleirinha de identificação, ele dá muito trabalho para você cortar a unha, ele dá muito trabalho para manejo, ele exibe muita, mas muita mordida nessa fase. E aí você tem assim aquela impressão de que, nossa, meu filhote, ele é um terror. Entende? E outra coisa que pode ser estruturado nessa fase, se essa fase é a fase da intolerância, se você não tomar cuidado nessa fase, você pode estruturar problemas de posse de recurso. É nessa fase em que o cachorro mais pega o objeto e destrói. E por incrível que pareça, é nessa fase em que as pessoas vão lá, correm e tomam dele, correm e tomam dele, correm e conseguem tomar dele, correm e ele se esconde. Aí ele começa a aprender a pegar as coisas e se esconder. Entende? Porque o nível de aprendizado dele também já está bem evoluído. E ele não é bobo. Aí por que eu disse que nessa fase pode ser instalado problemas de posse de recurso? Justamente por isso. As pessoas, elas dão espaço para o cachorro pegar coisas no ambiente. Nesse período em que ele está, digamos que, impossível, mas na realidade ele está com muita energia. Ele é aquele cara cheio de atitude, descolado. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque nessa fase, sempre que ele pegar objeto, eu te aconselharia a você estar trocando. Depois eu vou postar um vídeo de um Golden que eu fiz hoje. Nós estávamos treinando ele e aí acabou a aula. Sabe o que ele fez? Ele desceu a escada e ele era um exímio destruidorzinho de, digamos que, de objeto, né? Aí ele pegou uma chinela havaiana e aí trouxe pra gente intacta. E aí ele cuspiu no meu pé. Aí como se fosse, e aí, cadê meu frango agora? Então assim, nós soubemos trabalhar muito bem nessa fase para não desenvolver esse tipo de problema, tá? E outra coisa, eu penso, gente, que essa fase, além de ser uma fase teoricamente ruim, é também uma oportunidade para você melhorar a sua técnica, seu manejo, seu treinamento. Por quê? Porque você pode estar evitando muita coisa. Você pode estar evitando aquelas mordidas chatas, dando outras opções, criando comportamento alternativo, dando muito sentido ao senta, dando muito sentido ao aqui, criando situações para que seu cão possa gastar energia. Porque ele cansado, você vai ter aí uma melhor proposta de manejo, né? Um melhor momento de manejo. Então, preste muita atenção nessas fases e não negligencie. Aí, gente, olha que interessante. Nós falamos do primeiro período de medo. Agora nós vamos entrar no segundo período de medo, tá bom? Que é dos 6 aos 14 meses. Aí, olha que interessante. Nesse período, o seu cão ele ainda está em total desenvolvimento emocional. E aí tem algumas digamos que algumas situações que você já vê assim de cara. Ele é aquele cara que ele tem digamos que uma postura que você pode imaginar que ele teve uma piora no aprendizado, tá bom? Tudo aquilo que ele aprendeu desmoronou nessa fase entre os 6 ao 14 meses. Então você vai ter aquela impressão de que, nossa, o meu cachorro ele piorou, ele esqueceu, ele isso, ele aquilo. Não, ele simplesmente entrou
na segunda fase do medo. E olha que interessante, na segunda fase do medo, eu não te aconselharia a você usar a teoria do retorno, tá bom? Para cães, para, digamos que, pessoas. E o retorno que eu digo, gente, é aquele retorno mais próximo, em que o cão tenha condições de ir lá e sair de boa. Porque entenda que as fases do medo, ela faz parte do processo evolutivo do cachorro. Não existe nenhum treinamento, por mais sofisticado que seja, voltado para a socialização, que livre o cachorro dessas duas fases, tá bom? Ele vai passar por isso. A grande questão, quando a gente fala que é uma situação evolutiva, que o medo é evolutivo por quê? Porque a grande questão é ele entrar naquela situação conflituosa e sair de lá confiante, entendeu? E isso vai gerando aquela evolução emocional, e isso vai gerando toda aquela estrutura para que futuramente ele seja um cara sociável. Então, nessa segunda fase do medo, eu te aconselharia também a você tomar muito cuidado, a você selecionar o tipo de criança que se aproxima do seu cachorro, a você selecionar o tipo de aproximação, a você selecionar o tipo, sei lá, de informação. Eu acho que isso é crucial, sabe? Porque essa segunda fase do medo, ele vai precisar muito da tua ajuda. Então, aquilo que anteriormente não lhe causava medo algum, nessa segunda fase do medo pode causar. Nossa, mas ele não tinha medo disso. Passou a ter, entende? Isso é normal. Quando ele entra na fase do medo, ele muda um pouco. Você vai ver aquela impressão. Você que é aquele tutor que é próximo do seu cachorro, você vai sentir a mudança dele, tá bom? Aí, gente, olha que interessante. Existe uma diferença muito grande, né, de socialização e de sensibilização. Socialização, ela está voltada para estímulos em que o cachorro não passou por experiência aversiva. Ou seja, nossa, o meu cachorro... Por isso que o retorno é importante. Nossa, o meu cachorro nunca viu uma caixa de transporte, mas a primeira vez que ele viu, ele não curtiu muito ela. Mas a caixa de transporte não fez mal algum a ele. Mas a caixa de transporte não fez nada com ele. Ela está lá intacta, parada. Você vai usar a teoria do retorno, sim. Nas duas fases, não tem problema, tanto na primeira quanto na segunda. Então, socialização, ela está relacionada a estímulos novos. Isso mesmo, estímulos novos. Agora, quando a gente está tratando de dessensibilização, sensibilização ela está voltada para estímulos com histórico aversivo, entende? E a dessensibilização, gente, se chegar a esse ponto, que infelizmente você vai desensibilizar o seu cachorro por 1, 2, 3, 10 coisas ou mais, dependendo da estrutura de socialização que foi feita, é mais trabalhoso. Você tem que estar trabalhando com muito time, entende? Por exemplo, eu terminei o treinamento de um border, ele já adulto. Foi o que aconteceu, esse border ele era reativo, muito reativo a cachorro. E olha que interessante quando você entra numa estrutura de dessensibilização. O ambiente em si influencia, tudo influencia. Porque quando você vai desensibilizar o seu cachorro, você tem que estar trabalhando de modo em que tudo que ele veja, ele sinta emoção positiva, entende? Aí eu treinava esse cachorro em uma determinada praça aqui em Fortaleza. Gente, o nível de reatividade desse cachorro nessa praça era absurdo. Ele não podia ver um cachorro distante. Ele já começava a exibir, ele já mostrava o antecedente. E o antecedente desse cachorro, antes dele atacar, ele deitava. Ele deitava, quando o cachorro se aproximava, ele ia lá e exibia comportamento agressivo. Aí o que foi que a gente fez? Mudamos o lugar. Olha, eu juro pra você, assim que mudamos o lugar, o cachorro mudou. Mudou muito. O nível de reatividade dele baixou. Por quê?
Porque quando você está desensibilizando seu cachorro, além da desensibilização do trabalho, do processo trabalhoso que ela é de fato, você tem algumas programações. E o cachorro se programa, gente. O cachorro sabe qual rua é mais conflituosa, o cachorro sabe qual esquina geralmente ele tem conflito, que geralmente é nos encontros, e eu já falei isso também na live sobre fuga. E aí levamos ele para um novo lugar. Terminamos o treinamento e do meu ponto de vista foi um sucesso, que passava cachorro a 3 metros de distância dele, chegando a passar a 2 metros de distância e o cachorro não reagia. Agora, conseguimos fazer ele olhar para aquele novo ambiente e sentir boas emoções. E era incrível, teve algo que ele fez que eu fiquei surpreendido. Ele caiu no chão na grama, porque tinha uma parte lá de grama, e ele começou a se esfregar. Isso é um sinal de que ele está muito, mas muito à vontade. A gente começou a brincar, a gente começou a mudar toda a estrutura de reforçamento. O próprio ambiente em si passou a ser reforçador. O cachorro diminuiu os níveis de cortisol, o cachorro estava menos ansioso, o nível de reação estava muito baixo. Então, nossa, que maravilha! E olha, para ser sincero com você, eu trabalhei muito tempo a mesma coisa com ele, entende? Então, aquela questão da paciência, quando você vai trabalhar de sensibilização, pode comprar uma carreta de paciência, porque que você vai ter trabalho, você vai ter que estar captando, você vai ter que estar trabalhando reações em distância. Por exemplo, esse border que eu treinava, ele reagia a longa distância. Digamos que 10 metros, 15 metros ele já estava reagindo, né? Que ele já deitava e já ficava todo rígido. Aí a gente foi conseguindo diminuir, até chegar de 2 a 3 metros. Então isso para mim é um sucesso. E detalhe, teve outra situação em que ele brincou com uma cachorra. Aí a cachorra chegou, começou a fuçar ele. Aí tipo, a cachorra quebrou as leis da distância, entende? E aí ela convidou ele para brincar. Gente, pasmem, ele foi brincar. E aí eu fiquei olhando assim pro dono, o dono olhando pra mim, a gente, oi? Como assim? Então foi assim, maravilhoso mesmo. Só para você entender como é importantíssimo você trabalhar a socialização do seu cachorro, tá? Porque se você for para desensibilização, você vai ter um trabalhão. Olha só, eu vou te dar outro exemplo aqui também eu tenho vários exemplos, mas eu te dei um exemplo de um cachorro que já tem um histórico aversivo, que já saiu dessa esfera de socialização e foi para desensibilização. Agora eu vou te dar um exemplo de uma cachorrinha da raça Bulldog francês, que eu iniciei o treino dela filhotinha, incrível. E coincidentemente, o cão mais reativo que eu já treinei, ele foi um Bulldog francês. O nível de reatividade dele era tão grande que eu tive que fazer um treinamento totalmente diferente. Diferente do que eu digo o quê? Porque ele teve que morar comigo. Ele morou comigo 6 meses. Só para você ter ideia. Ele era tão reativo que ele morou comigo 6 meses, tá? E assim, olha que coisa. A reatividade dele, o ambiente em que ele exibia mais a reatividade dele era no pet shop. Ele tinha um histórico bem agressivo em pet shop. Então, assim, é bem complicado. Ele não aceitava ninguém tocar no ouvido, na pata, no dorso, no peito, em absolutamente nada. Aí eu te pergunto, onde que esses conceitos foram instalados? Em que momento? Você vai olhar nas fases do medo, entende? Por isso que você tem que identificar a fase do medo e andar pisando em casca de ovo nessa fase, tá? Porque qualquer coisa o cão ele pode maximizar. E aí as pessoas acham que isso é besteira, mas não. Aí olha só que diferença. Um muito reativo, teve que morar comigo 6 meses. E a outra, que eu iniciei ela filhotinha. Hoje eu fui dar a última aula dela. O dono chegou e disse, Átila, o nome dela é Marie. Átila, a Marie tá maravilhosa.
os cachorros latem para ela, ela não late de volta, ela ignora, ela me chama para brincar, ela não late para pessoas altas, baixas, ela interage muito. E aí teve uma viagem que ele fez, que ele levou para a fazenda, e lá na fazenda tem vários e vários cães. Olha que incrível, os cães chegaram perto dela, a primeira coisa que ela fez foi cair e mostrar a barriguinha. Aí as pessoas falam, nossa, isso é sinal de submissão. Não, essa é a forma dela chegar para o cara e falar, olha, eu não quero problema, tá? Eu não quero problema, eu juro, eu não quero problema. E aí ela fez isso, e aí ele elogiou ela, que é um sinal de apaziguamento, ele confirmou aquela comunicação, os cães identificaram que ela não ia fazer nenhum mal, pronto, começaram a brincar junto, a correr, a fazer isso, a fazer aquilo. Então ela se aventurou com esses outros cães. E olha que interessante, só o fato do dono ter reforçado, os outros cães que ela vê na rua que chega perto dela, tem cães que ela vai e mostra a barriga. Como se fosse, opa, não quero problema, estátua. Então, o cão bem sociável, ele é um cão que ele consegue resolver os problemas, entende? Ele é um cara potencialmente inteligente, ele é uma menina potencialmente inteligente. Então, essa é a diferença, entende? Então, leva mais a sério a questão da socialização do seu cachorro. Se seu cachorro é mais velho e ele está entrando na esfera da dessensibilização, não desacredite do processo. O processo é lento, entende? Requer muita paciência, mas eu juro para você que vale muito a pena. E assim, a dessensibilização em si, ela vai ensinar o seu cachorro, dependendo do nível de reatividade, a tolerar aquele estímulo, entende? Não cria grandes expectativas para dessensibilização ao ponto do seu cachorro olhar, de você olhar assim, nossa, depois que eu terminei esse treinamento, primeiro que a dessensibilização não tem data para acabar. Nossa, depois que eu terminei esse treinamento de dessensibilização aqui, meu cachorro vai interagir com algo que ele não interagia. Ele pode interagir, mas no nível bem baixo. Às vezes a interação é o cachorro olhar, às vezes a interação é o cachorro querer sentir aquilo através do olfato, às vezes a interação é o cachorro chegar próximo, às vezes a interação, só o simples fato dele não reagir, entende? Então, quando a gente está nessa esfera de dessensibilização, eu não aconselho a você criar grandes expectativas, eu aconselho a você diminuir muito o nível de reação, tá? Então, eu espero que eu tenha sido claro para vocês, tá? Essas foram as informações relacionadas à socialização que eu quis trazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se eu tiver esclarecido algumas coisas para vocês, eu vou ficar muito, muito, muito grato, tá? Se vocês gostaram, ó, dá um joinha, pede para a galera cachorreira mais próxima de você olhar esse conteúdo, eles precisam, tá? As fases de medo, elas precisam ser bem trabalhadas, elas precisam ser respeitadas, tá bom? E assim, fazendo isso, nós vamos ter menos cães estressados e agressivos. Agora eu vou abrir a caixinha aqui de pergunta, tá? E vou responder a vocês, tá bom? Olha que interessante. Se o cachorro late para os barulhos da rua, quando ainda é filhote, tem como mudar isso? Gente, lógico que tem, tá? Tem como mudar, sim. Se ele ainda é filhote, se você daria o gás. Aí, olha, se programe. Você faz o seguinte, comece a dar mais atenção para aquilo que seu cachorro reage. Comece a dar mais atenção para aquilo que o seu cachorro reage. E eu espero muito que ele reaja mais nessa idade a objetos. Eu acho que você vai ter mais sucesso se for a objetos. Porque objetos, barulhos, cheiros, tá bom? Lugares. Porque aí você já tem um controle disso. Fica muito mais fácil de você estar trabalhando os retornos, tá bom? Então, eu acho que tem sim, você estruturando um bom treino, com certeza dá certo sim, tá bom? Quando é filhotinho, sério, assim, eu não perdo a esperança, sendo filhote, sendo adulto,
Mas filhotinho, gente, tem muito que se explorar. Deixa eu ver aqui. Ó, essa pergunta aqui, Dogs in Agility. Meus cachorros não podem ver outro cachorro que já querem morder ele. Existem vários motivos que podem levar o cachorro a morder. Lógico, evidente, o que está na cara é que são reativos a cães, né? O motivo disso pode ser aquele que eu falei, histórico aversivo, direcionado a outros cães, ou a impossibilidade de interagir, tá bom? Ou a guia tensionada. Então existem vários fatores que podem fazer o seu cão tá exibindo esse tipo de comportamento. Meu conselho é o seguinte: se você sair com a turma toda, pare já, porque um dá gás para o outro. Eu aconselho que você saia de um por um e aí você vá mapeando a distância de reação. Digamos que, olha, esse aqui ele reage a 5 metros, então de 6 metros eu vou elaborar o meu treino. Vou iniciar o meu treino com 6 metros. Treino de quê? De contracondicionamento. O que é isso, Átila? Sempre que aparecer a presença de um cachorro, do estímulo que faz ele reagir, você vai reforçar com comida. Você pode reforçar com carinho, tá bom? Você pode reforçar com bolinha, geralmente com aquilo que o cachorro gosta. E detalhe, tenha olhos de águia, porque às vezes o cachorro olha para o outro cachorro e olha para você. Aprove imediatamente isso. Oh, muito bom, cara! Isso! E aí você vai, com o tempo, você vai sentindo, nossa, ele não está mais reagindo com 6, vou aqui para 5 só para ver qual é. Nossa, ele não está mais reagindo, vou aqui para 4 e assim sucessivamente. Mas eu não aconselho a sair com a galera toda se é isso que você faz. Mas, se eu fosse você, eu não perdia as esperanças. Eu faria isso que eu acabei de falar. Meu filhote de 5 meses não gosta de guia. Late e chora na rua. Não gosta de passeio. Já imaginou se essa guia fosse apresentada na 5ª, 7ª, primeira semana de vida, que ele tá aquele cara super explorador? Teria sido maravilhoso. Ele não teria essa reação hoje. Aí agora o que você tem que fazer? Eu aconselharia que você colocasse o material de passeio separado. Colocaria o peitoral, daria comida, colocaria o peitoral, levaria para o seu braço, para o seu sofá, para a sua cama. Agrega valor emocional e valor físico à presença do peitoral. Nossa, Átila, ela não está mais reagindo ao peitoral, então agora você pega e acopla a guia e deixa a guia solta. E aí eu aconselharia, como as guias são 1 metro a 1,5 metros, eu daria uns laços para diminuir essa guia e deixar essa guia no peitoral. E ele andando com ela para lá e para cá, e você fazendo festa, você brincando. Eu te aconselharia a fazer isso no que diz respeito ao material de passeio. Agora, se teu cachorro late e chora na rua, com certeza tem histórico aversivo. Nossa, Átila, mas nunca aconteceu nada de ruim com ele na rua. Com certeza aconteceu. Possivelmente você possa não ter percebido. O simples fato, sei lá, de uma carambola cair, entende? Pode ter surgido esse medo nele, essa ansiedade. Então a rua, ela tá com esse caráter de punição. Nossa, alguma coisa ruim vai me acontecer, Então eu te aconselharia o seguinte: a você pegar esse cachorro, que se você não começar a trabalhar ele agora, sério, as coisas vão piorar. Pega esse cachorro e, sei lá, coloca o material de passeio nele, põe ele no braço, vai só até a esquina da tua casa, não precisa você fazer grandes passeios. Nossa, Átila, o meu cachorro não reagiu até a esquina. Que ótimo. Então, prolonga um pouco mais o passeio. Agora, a dica que eu te dou, a mesma rota. Se no seu passeio você pega direita, pegue sempre direita. Por que a mesma rota? Porque possivelmente o cachorro vai ver as mesmas coisas. Entendeu? Então, tenta fazer isso aí que eu acho que você vai fazer um golaço. Meu filhote de 3 meses tem pânico de banho. Chora muito que parece estar apanhando. O que faço? Só contar aqui uma experiência super chata que eu tive quando a Gap era filhotinha. Eu estava em São Paulo, a Carol levou ela para tomar banho. E a Carol falou que quando chegou no pet shop, que foi buscar
a Gap tava na gaiola e o proprietário disse, vai pegar ela. Aí a Carol, por quê? Porque sempre que a gente chega ela se suja, ela faz cocô. Gente, a Carol me falou isso, eu fiquei indignado, juro pra vocês, porque com certeza não fizeram coisa boa com ela. E aí eu junto com a Carol, a gente começou a desensibilizar o banho, Hoje ela é desesperada por banho, mas olha o que foi que eu fiz. Nós começamos a apresentar o processo do banho, reforçando com aquilo que ela gostava mais. E aí passamos para uma casa, aí hoje o banho é super divertido, né? Porque quando eu tomo banho com ela, né? Porque eu brinco muito no banho. Então você vê que ela não tá tensa, você vê que ela tá tranquila, mas essa questão da desensibilização, sério, muito méritos à minha mulher, porque ela se dedicou muito, tá? Eu já peguei a coisa praticamente feita, construída. Eu só dei, digamos que uma melhorada. Mas olha o meu conselho. Eu te aconselho a você mesmo banhar o seu cachorro, tá? Eu acho que isso seria assim um golaço, porque você é uma pessoa que ele confia. Porque se você for analisar, gente, quando você leva o seu cachorro num pet shop, você tem que entender que ali são pessoas que o cachorro não tem nenhum tipo de empatia e são pessoas que vão ultrapassar muito os limites do ponto de vista do cachorro. Vão pegar em lugares que ele não gosta, que ele acha super desconfortável. Geralmente no pet shop, se você for analisar, tem o barulho do secador, do soprador, e isso tudo para a audição do cachorro é muito forte. Então, o processo do banho em si, se o cachorro não tivesse sido sensibilizado com secador, com soprador, tá? Ele pode aí tá sofrendo bastante isso. Já existem cachorros que você liga o secador e ele não tá nem aí. Aí o que foi que eu fiz com a Sky? A Sky é louca pela Gap. A gente começou, eu liguei o secador, e teve um dia que eu liguei o secador só para fazer um teste, e tipo, ela não tinha nenhum histórico aversivo com o secador. Assim que eu liguei, ela ficou assustada com aquilo. Aí eu fui retornando. Retorno, pronto, parou. Ficou de boa, muito boa com o secador agora. Mas sabe quantas vezes eu levei a Sky para o pet shop? Até agora, nenhuma. Eu vou ficar banhando aqui quando ela estiver maiorzinha, quando ela tiver assim aquele conceito, nossa, banho é uma maravilha. E hoje eu dei o banho nela, adivinha com quem? Com a Gap. Então a presença da Gap reforçou bastante o banho, tá? Então tenta se ligar nisso aí que eu acho que vale a pena. Meu cachorro é de boa, mas se algum cachorro rosnar pra ele, ele tende a rosnar também. O que faço? É normal? Primeiro é você entender que é uma reação, lógico. E quando a gente fala de reação, a gente tem que lembrar que o cachorro reage mesmo ao ambiente, tá bom? Então, tipo, se o cachorro rosna, pô, tu tá rosnando, eu vou rosnar também, mano. Entende? Porque assim, qual que é a função do rosnado? Sai daqui. E aí ele fala a mesma coisa. Pois é, sai daqui tu. Não, sai daqui tu. Aí o que tem que acontecer? Você tem que selecionar muito bem os cachorros em que seu cachorro se aproxima. E se ele rosnar, sai de perto. É muito simples. Um dia eu estava numa praça e tinha um treinador treinando 2 border collies. Os 2 border collies eram reativos. E aí ele estava com a coleira enforcadora. Quando os cachorros se atacavam um ao outro, os condutores, os proprietários estavam com cada um com seu respectivo cachorro, e aí eles começavam a dar tranco no cachorro, tranco, estrangulamento, enforcamento, para o cachorro parar de atacar o outro. Só que olha que interessante, o cachorro está latindo para o outro porque ele está com medo, então a função daquele latido, daquele rosnado, é ele resolver o problema. Poxa, sai daqui, se distancie de mim que eu não estou gostando da sua presença. Então, já tem o fator não estou gostando e estou com medo. E aí você ainda maximiza o problema, o cara ainda maximizou o problema dando tranco, querendo inibir o comportamento e não entendendo a função. Então, eu acho que você precisa fazer isso, você precisa selecionar. Porque, olha, um cão reativo pode tornar o seu reativo também. Por isso que eu sou bem cri-cri com meus cachorros. Não tenho mais tempo, gente. Gente, é o seguinte... Essa foi a nossa live sobre socialização.
Socialização, ele é um assunto, como eu falei, muito abrangente, ainda tem muita coisa que a gente pode estar discutindo, tá? Mas eu acho que essas foram as informações mais básicas que eu pude te passar, tá bom? Eu espero que você coloque em prática, goste, compartilha, segue nosso canal, parecendo aqueles youtubers, né? Ativa o sininho. Pois é, gente, a gente criou um canal lá no YouTube, dá uma passada lá, de repente vocês gostam, né? E segue nós, porque eu tô seguindo vocês. Fiquem com Deus. Hoje é terça-feira, então boa quarta-feira para vocês, tá? Então um grande abraço, grande beijo para vocês. E eu não vou trazer a Guepinha não, deixa ela no lugar dela, que eu tô com ciúmes. Beijão, tchau, tchau.